O Empty Void finalmente apareceu no campo de batalha, e ficamos sabendo que desde o início ele já tinha um plano envolvendo o Flash e o Sonic. O capítulo começa mostrando que o Sonic está surpreso com o quanto o Flash conseguiu se fortalecer desde a última vez em que eles haviam lutado. Porém, apesar da enorme evolução no nível de poder do Flash, o Sonic segue confiante de que ele ainda é muito mais forte do que seu antigo colega de treinamento. E aliás, galera, o mais interessante dessa cena é que agora tá confirmado que o Sonic realmente evoluiu muito desde que ele começou a desafiar o Saitama regularmente. E apesar disso ser óbvio para alguns, afinal o Sonic tá treinando todo dia para superar o Saitama, a verdade é que não dava para ter certeza se o Sonic tinha feito qualquer tipo de progresso desde sua primeira aparição no mangá, já que é praticamente impossível perceber qualquer sinal de evolução dos rivais do Saitama, já que todo mundo que luta contra o Careca acaba sendo derrotado com um único golpe. Mas agora o mangá confirmou que o Sonic realmente se tornou muito mais forte graças às várias lutas que ele teve contra o Saitama. Porém, apesar do Sonic ter tido uma evolução gigantesca graças ao seu rival Careca, ele percebeu que o Flash não está muito atrás do nível de poder dele. E isso deixa o Sonic intrigado com qual tipo de inimigo o Flash tem enfrentado desde que ele se tornou um herói da associação. E bom, a gente sabe bem contra quais inimigos o Flash lutou recentemente, então é natural que ele também tenha se tornado extremamente forte. E aliás, uma coisa que vale dizer é que apesar do Sonic se considerar mais forte do que o Flash, o contrário também é verdade, já que no capítulo passado ficou claro que o Flash se considera bem mais forte do que seu antigo colega de treinamento. O que mais uma vez levanta a questão de qual dos dois ninjas é o mais forte na realidade. Então já aproveita e diz aí nos comentários qual a sua opinião a respeito disso. Mas enfim, voltando pro mangá, vemos que o ninja Força Violenta ainda está vivo apesar de estar mortalmente ferido, e ele reúne suas últimas forças para elogiar o Flash e o Sonic, dizendo que os dois são terrivelmente fortes e que ele agora entende que eles apenas fingiam ser fracassados durante a época em que treinavam na Vila Ninja. E depois de dizer isso, o Força Violenta pergunta ao Flash o motivo pelo qual ele traiu a Vila Ninja. E provavelmente essa traição da qual o Força Violenta se refere é o fato do Flash ter se tornado um herói da associação, já que diferente da webcomic, no mangá do Murata o Flash não teve participação na destruição da Vila Ninja. Mas enfim, que apesar da pergunta ter sido feita ao Flash, foi o Sonic quem acabou respondendo, e ele se limitou a dizer que o Flash fez isso porque ele é egoísta. E aliás, essa fala do Sonic dá a entender que ele também se ressente do Flash pelo fato dele ter decidido se tornar um herói ao invés de ajudá-lo a realizar o seu sonho de criar uma nova Vila Ninja. Mas enfim, que após ouvir a resposta do Sonic, o Força Violenta ri, e depois ele diz que, apesar de serem fortes, o Flash e o Sonic não são nada comparados ao líder da Vila Ninja, pois ele é capaz de usar ninjutsus tão poderosos que fazem todos pensar que na verdade são genjutsus. Ou seja, as técnicas ninjas do Empty Void são tão poderosas que quem as vê pensa que elas são ilusões. E galera, isso é uma informação importante, afinal isso confirma que aquela técnica que o Empty Void usou para dobrar o tecido do espaço-tempo e desviar dos ataques do Blast não foi um mero genjutsu, mas sim um ninjutsu poderoso capaz de manipular o próprio espaço-tempo. Agora só resta saber se ele fez isso usando apenas força bruta ou se ele, assim como o Garou Cósmico, também é capaz de manipular toda a energia que compõe o universo. Ou ainda, também pode ser que ele simplesmente tenha um Rinnegan escondido em algum lugar do corpo. Vai saber, né? Mas enfim, que o Sonic diz ao Força Violenta que é provável que ele pense coisas tão grandiosas sobre o líder da Vila Ninja por ter sido drogado ou se não por estar sendo manipulado pela lavagem cerebral que ele sofreu durante o treinamento da Vila Ninja. Pois é, o Sonic se recusa a acreditar que o Empty Void seja tão poderoso quanto todos dizem, mas o Força Violenta se limita a dizer que o Sonic vai acreditar nas palavras dele no momento em que conhecer o Empty Void. E com seu último fôlego, ele fala que é simplesmente impossível fugir do Empty Void, e muito em breve o Flash e o Sonic vão entender que teria sido melhor caso eles tivessem sido eliminados pelos ninjas celestiais. Porém, o Sonic seguiu fazendo pouco caso das palavras de alerta do Força Violenta a respeito do Empty Void. Tanto que logo na sequência, o Sonic olha pro Flash e diz que tudo indica que em breve o Empty Void vai aparecer ali para ser eliminado por eles.
No entanto, quando o Sonic vê o semblante do Flash, ele percebe que apesar da luta contra os ninjas celestiais já ter terminado, o Flash segue com a guarda alta, como se ainda tivesse mais algum inimigo por perto. E por causa disso, o Sonic volta a se concentrar nos arredores e pergunta ao Flash se por acaso o líder da Vila Ninja já está ali observando eles. Porém, o Flash responde que ele não sentiu a presença do Empty Void em nenhum momento, mas é muito provável de que ele já esteja ali observando eles sim. Afinal, os ninjas celestiais provavelmente foram apenas uma ferramenta que o Void usou para testar as capacidades do Flash e do Sonic. E galera, vale lembrar que o fato do Flash manter a guarda alta o tempo todo, diferente do Sonic, é graças ao fato do Flash já ter visto a técnica do corte dimensional do Empty Void. E portanto, o ninja da classe S já sabe que o Void tem poder suficiente para matar eles com um único ataque. Ou seja, a única chance deles de saírem vivos dali é caso o Flash fique em alerta máximo para conseguir sobreviver ao primeiro ataque do Void e depois usar aquele alarme que ele recebeu do Blast para pedir reforço ao herói Rank 1 da classe S. E lembrando que o Flash tem que usar o alarme no momento certo para garantir que o Void não acabe fugindo do Blast de novo. Mas enfim, que na sequência vemos o Flash se aproximar subitamente do Sonic, e então ele estende a mão na direção do seu antigo colega de treinamento. Porém, ao mesmo tempo em que vemos essa cena, o Flash também começa a gritar desesperado para que o Sonic não toque na mão dele. E então vemos que na verdade não foi o Flash quem se aproximou do Sonic, mas sim o Empty Void, que está usando um poderoso ninjutsu para assumir a aparência do Flash e enganar o Sonic. E desse modo ele fez com que o Sonic acabasse tocando no cubo do God, o que imediatamente criou uma conexão entre o Sonic e o Deus Maligno. E outra coisa interessante é que, ao invés de usar a sua oportunidade para chamar o Blast, o Flash simplesmente partiu para cima do Void e atacou ele com sua espada, o que acabou não dando muito certo, já que a única coisa que o Flash conseguiu cortar foi uma imagem falsa do Empty Void. E para piorar, antes mesmo que o Flash pudesse entender o que estava acontecendo ali, o Void segurou o braço dele e disse ao Flash que ele é lento demais. Pois é, e vale destacar a expressão de terror do Flash, afinal nesse momento ele percebeu que se o Void quisesse, tanto ele quanto o Sonic já estariam mortos. Mas mesmo assim, o Flash segue sem pedir ajuda ao Blast e tenta atacar o Void mais uma vez, dessa vez com um chute. Porém, mais uma vez o Void evita o ataque do Flash com facilidade. E para piorar, ele faz com que o Flash toque no cubo do God. O que faz com que, da mesma forma como aconteceu com o Sonic, uma conexão mental entre o Flash e o God seja criada. Pois é galera, o Empty Void já podia ter eliminado o Flash e o Sonic há muito tempo caso ele quisesse. Mas ao invés disso, ele preferiu fazer com que os ninjas celestiais lutassem contra eles apenas para ver se valia a pena transformar os dois em avatares do God. E aliás, uma coisa que vale destacar é o fato do Void ter neutralizado o Sonic antes do Flash, o que ao meu ver sugere que pelo menos aos olhos do Empty Void, o Sonic era uma ameaça maior do que o Flash. Mas enfim né, vemos que após ter sido tocado pelo cubo do God, o Flash começou a perder a consciência, e depois de algum tempo ele acordou em um lugar bonito e calmo onde ele ainda era criança. E logo em seguida o Flash percebeu que ele não estava sozinho naquele lugar, pois o Sonic estava ali junto dele. E então o Sonic começou a falar que o Flash dormiu por bastante tempo, e que ele está feliz por eles terem fugido da Vila Ninja juntos, pois agora eles podem criar uma nova vila ali naquele lugar. E graças a essas palavras do Sonic, o Flash entende que a realidade na qual ele e o Sonic já são adultos era na verdade um sonho, e esse lugar em que ele está agora é o mundo real. No entanto, logo em seguida o mangá revela que na verdade não é o Sonic quem está falando com o Flash, mas sim o God, que está usando a aparência de alguém em quem o Flash confia para poder enganar ele. E bom, logo após confirmar que o Flash realmente acreditou na mentira dele, o God estendeu a mão em direção ao Flash e pediu para que eles juntos deem o seu melhor para poderem construir a Vila Ninja ideal ali naquele lugar. E é quando o Flash está prestes a tocar na mão do God que o capítulo 200 do mangá termina. E agora a questão que fica é, será que diferente da versão anterior, dessa vez o Flash e o Sonic realmente vão se tornar escravos do God? Eu realmente espero que sim, afinal isso tornaria a batalha do Blast contra o Empty Void muito mais interessante e talvez até abra espaço para que o Saitama acabe participando da luta também. Mas enfim galera, por esse capítulo é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um soco mortalmente sério no botão do like e também se inscreva e ative o sininho para ser notificado quando saírem vídeos novos aqui no canal. Até a próxima nerd, valeu, fui!